Então, esse peso de uma exigência que a gente não vê de onde vem, não tinha ninguém me falando, você não está sendo a mãe ideal, nada disso. É toda uma criação, Essa toda coisa, uma vida. parece que tem alguém aqui, ó, eu falo que é o sensor que está aqui, falando, você não está sendo boa o bastante. E aí você tem dúvidas como, gente, eu exausta, eu tive, até perguntaram, mas eu tive uma mastite no começo, bem, primeira semana, eu lembro de eu quase alucinar, aquela tremedeira, febre. E eu acordava para dar de mamar e não dorme direito, você sente que a criança está caindo do seu braço. Quantas e quantas vezes eu fazia... E eu estava na minha cama. E aí o tempo que você tem para dormir, você não dorme, caos total. E às vezes eu olhava para ela e eu pensava, meu Deus, eu não sei o que eu fiz da minha vida. E eu pensava, eu sou um monstro. Como que essa criança está aqui perfeita e eu não estou sentindo só amor, eu estou sentindo medo, eu estou sentindo frustração, Culpa. Então, eu acho que isso ajudou, e claro, o desequilíbrio hormonal e tudo mais. Mas você acha que pode estar relacionado também com a comparação, porque o seu trabalho sempre é muito elogiado, sempre, né, performa muito bem, e aí vem uma comparação até sua em relação à maternidade? Eu queria complementar a sua pergunta, que é maravilhosa. Você tem uma mãe muito competente. Tenho. E isso também deve causar alguma exigência a mais para você. Porque quando você tem uma mãe maravilhosa e muito competente, você fica... Eu preciso ser... Preciso ser pelo menos, mais ou menos igual a ela. É engraçado. Você acha que estamos fazendo pensar. Acho que sobre o trabalho... E a gente tá profunda, tá? Nossa! Isso foi um elogio, tá? Eu acho. Vindo dela, que a gente tá fazendo ela pensar, amor, agora foi. Sobre o trabalho, acho que o que mais me pegou é que eu imaginava que eu ia conseguir me distanciar do trabalho mais, assim. E eu voltei a trabalhar muito rápido. Em 15 dias, né? Muito rápido. Na verdade, uma semana depois do parto, eu estava fazendo uma das lives do meu Clube do Livro, que eu poderia ter me ausentado, mas eu achei que eu daria conta, então eu estava ali. É isso que eu queria saber, se era uma exigência profissional. Não, eu quis. E outra coisa, eu gostava de estar fazendo o meu trabalho. E aí você fica, meu Deus, e aí, tá certo eu gostar, não tá certo? Outra coisa que me pegou, a realidade material da minha maternidade é completamente diferente da realidade que eu vivi como criança. A gente não tinha dinheiro. Então, não existia possibilidade, não é que eu podia escolher ter babá ou não, não tinha possibilidade de ter babá, não tinha possibilidade da minha mãe voltar a trabalhar, não tinha... O espaço de possibilidades era muito restrito e o meu espaço de possibilidade era muito amplo. E eu não sabia... Você se culpava por isso? Eu não entendia como manejar isso. E aí, como funciona? Tá tudo bem? Tudo bem eu ter uma babá? Tudo bem? Tá tudo bem? Tudo bem. É a tal da culpa da... Total. E aí, eu comecei a perceber sobre a minha mãe, minha mãe é realmente uma mãe maravilhosa, mas a história que eu me contei sobre ela era também uma história de redenção pelo sacrifício. Eu passei a minha vida inteira dizendo, ai, a minha mãe foi viajar quando eu já tinha carta, porque tudo era pra gente. A minha mãe passou anos almoçando num Tupperware dentro do carro. É tipo um troféu, pra poder levar a gente pra escola. É tipo um troféu. E ela tinha que fazer isso porque era um carro, porque não tinha dinheiro para uma perua. Então, ela almoçava. Agora, quando eu me tornei mãe e parei para pensar, eu falei, não é legal a minha mãe ter almoçado no carro, isso é um horror. Como que eu passei a vida inteira contando isso como se fosse, olha que maravilha. Não, isso é terrível. Mas isso é porque a sociedade explica que enaltece isso. Então, o valor mesmo que eu construí era esse. Então, quando eu me percebi falando, não, eu não quero almoçar no carro. E eu podia não almoçar no carro. Então, olha que... Será que eu não quero almoçar no carro porque eu posso não almoçar no carro e isso faz de mim uma pessoa que não está disposta? Claro e eu sou pior? Mas... claro. Entendeu? Muito. É porque o que é valorizado, na verdade, pela sociedade é que o sacrifício e o esforço é todo da mãe. E que, para você ser uma boa mãe, você tem que largar absolutamente tudo em função dos seus filhos. O que gera uma consequência que, penso eu, extremamente danosa, que é no futuro mães que cobram desses filhos essa dívida que não existe.